Saudações aos profissionais técnicos em segurança no trabalho, aos engenheiros em segurança no trabalho. O nosso assunto de hoje, aqui e agora, é sobre o piso salarial dos técnicos em segurança no trabalho. É um assunto bastante discutido lá nas redes sociais. Fala-se em salário profissional, piso salarial, Conselho Federal dos Técnicos em Segurança do Trabalho. E muito se diz, pouco se sabe e quase nada os sindicatos fazem para melhorar o salário dos técnicos em segurança no trabalho. Sabemos que no estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, é onde se paga o melhor salário, os melhores salários para os profissionais técnicos em segurança no trabalho. Mas sabemos também que em alguns estados paga-se o salário mínimo para quem está começando e aceita para pegar experiência, primeiro emprego. E aí vem a pergunta que todos fazem: pode uma empresa contratar um técnico de segurança do trabalho pelo salário mínimo? Pode, se o técnico, se o profissional aceitar. Não tem lei que proíba isso, porque não existe legislação que crie ou que venha a criar o piso salarial nacional do técnico de segurança no trabalho. E as convenções coletivas firmadas pelos sindicatos dos metalúrgicos, pelo sindicato das indústrias alimentícias, pelo sindicato têxtil, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro ou aqui no sul do Brasil, essas convenções coletivas não abordam o profissional técnico em segurança no trabalho. Diferente do engenheiro de segurança, que tem o salário profissional. E é sobre esses assuntos, sobre convenção coletiva do trabalho, acordo coletivo do trabalho, piso salarial, sobre esses assuntos é que eu quero conversar com vocês e explicar passo a passo como é que se forma um piso salarial, o que é uma convenção coletiva do trabalho, o que é um acordo coletivo, o que é um salário profissional. É isso que eu tenho para conversar contigo agora. Vamos ver? Essa questão do piso salarial, ela é bastante discutida e não raras vezes se torna motivo para ações trabalhistas envolvendo a remuneração dos trabalhadores. Para início de conversa, vamos falar dos conceitos tratando do piso salarial. Para darmos início aos nossos estudos, vamos dar uma olhada nos conceitos envolvendo salário, as suas definições e as suas complexidades. De início, um conceito bem simples do que seja salário. Embora esse assunto lá na Justiça do Trabalho pode trazer complexidades envolvendo as suas variações, o salário nada mais é do que a remuneração, ou seja, aquele valor que a empresa é obrigada a pagar em contrapartida para o empregado que presta os seus serviços. Então, o salário, de uma forma geral, tem esse conceito bem simples. A remuneração, o dinheiro, aquilo que é pago pelo trabalho do empregado. Agora nós temos as variações desse conceito de salário. Vamos começar com o salário mínimo. O salário mínimo é aquele valor mínimo que a empresa é obrigada a pagar pela remuneração dos trabalhos prestados pelos seus empregados. E esse salário mínimo nós dividimos em duas categorias. O salário mínimo nacional, ou o federal, como queira, é aquele que vale em todo o território nacional e que, por ato de governo, todos os anos, ele sofre o seu aumento ou a sua adequação de acordo com a inflação. Todavia, temos também os salários que os estados legislam nesse assunto e podem criar o que nós conhecemos por salário regional. Cada estado, ele cria o seu salário regional.
Mas temos que considerar que esse salário regional não pode ser inferior ao salário mínimo. Ao contrário, ele é sempre um pouco maior. Dependendo do estado, pode ser 10% maior, 20% maior. E os empregadores no estado onde existe o salário regional devem deixar de lado o salário mínimo e pagar o salário regional. Depois nós temos aqui um conceito muito interessante, que é o salário profissional. Algumas profissões, por força dos seus conselhos de classe, estipulam através de uma lei o salário para aqueles profissionais. Por exemplo, o caso do engenheiro. O engenheiro, seja ele civil, eletricista, mecânico e até mesmo engenheiro de segurança do trabalho, tem o salário profissional estabelecido em alguns salários mínimos. No caso dos engenheiros, o piso profissional é de 6 salários mínimos. Então, nenhuma empresa pode pagar para um engenheiro menos do que esses 6 salários mínimos. E por último, nós temos aqui o piso salarial. O piso salarial é um tipo de salário que é firmado entre sindicatos, sindicato dos trabalhadores e sindicato das empresas, dos empregadores. Então, esses sindicatos, eles fazem uma reunião e ali eles definem qual será o piso salarial da categoria. Vamos agora passar para outros conceitos de piso salarial, de categorias, de territórios base. Então, para começo de conversa, para você entender direitinho como é que funciona essa coisa do piso salarial, eu vou te mostrar. Nós temos que atender a 3 requisitos do direito do trabalho para que nós possamos ter um piso salarial. Primeiro de tudo, nós temos que ter uma categoria profissional, ou alguns dizem categoria de empregados. O segundo requisito é uma atividade empresarial comum. E o terceiro requisito é a base territorial. Vou te explicar com um exemplo. A categoria profissional ou a categoria de empregados é aquele grupo de profissionais que trabalham numa determinada atividade. Vamos pegar como exemplo os metalúrgicos. Dentro dos trabalhadores metalúrgicos, nós temos várias profissões. Nós temos lá o fresador, o torneiro mecânico, o operador de máquina, o soldador, o gerente de produção, enfim, todo um grupo especializado ou não, porque incluímos aí também os auxiliares de produção, um grupo de trabalhadores que atuam numa atividade exclusiva. Falamos em metalúrgicos, então a atividade empresarial a que nos referimos são as indústrias metalmecânicas ou as metalúrgicas, aquelas empresas que manufaturam alguma coisa envolvendo metais. Por exemplo, fabricação de um automóvel, fabricação de peças automotivas, aquelas empresas que constroem quadrias metálicas, que fabricam portas, janelas, escadas de metal. Então, todo tipo de empresa que de alguma forma manipula metais e mecânica de uma forma geral, as indústrias metalmecânicas. Então, nós temos uma categoria daqueles trabalhadores que exercem as suas atividades dentro de uma empresa específica, no nosso caso, a metalmecânica, e no terceiro requisito, nós temos a base territorial. É o lugar onde essas empresas são estabelecidas e aqueles empregados atuam. A base territorial, ela pode ser em uma única cidade, numa região metropolitana ou em um estado da federação. Podemos considerar como a base territorial dos metalúrgicos lá na cidade de Salvador. Podemos considerar os metalúrgicos com atividade empresarial no território do ABC Paulista, nas cidades de Santo André, São Bernardo
e São Caetano. Então, são bases territoriais formadas nas regiões metropolitanas. Ou então nós podemos ter uma categoria de metalúrgicos numa única cidade qualquer, capital ou do interior. Então, assim nós temos os 3 requisitos: os trabalhadores, as empresas e o local. E é a partir daí que nós vamos formar, nós vamos criar os pisos salariais desses trabalhadores. O piso salarial dos metalúrgicos na cidade de São Paulo pode ter um salário diferente do piso salarial dos metalúrgicos que trabalham em Porto Alegre. Porque são unidades separadas. Não existe aqui um piso nacional. Muito bem. Agora eu quero que você, técnico em segurança do trabalho, preste atenção no que eu vou te explicar. Existe dentro da atividade empresarial, dentre os empregados, alguns empregados que pertencem ao que chamamos de categoria diferenciada em relação ao piso salarial, em relação à convenção coletiva. Vamos dar um exemplo? Lá na indústria metalúrgica, os empregados são da categoria dos metalúrgicos. Mas você, técnico em segurança do trabalho, você é uma categoria diferenciada porque você tem um sindicato exclusivo dos técnicos em segurança do trabalho. Assim, da mesma forma, o enfermeiro, ele tem um sindicato, ele tem um conselho separado do sindicato metalúrgico. O engenheiro de segurança tem o sindicato dos engenheiros de segurança, tem também o CREA, o Conselho Regional. Outros profissionais, como os desenhistas, projetistas, têm sindicatos próprios, os motoristas têm sindicatos próprios. Então, são as categorias diferenciadas cujo salário não é negociado na convenção coletiva, porque esses profissionais devem procurar o seu piso salarial nos seus respectivos sindicatos. Então, já mostramos anteriormente que os engenheiros têm o piso salarial profissional, que é definido em lei. Dessa forma, você, técnico em segurança do trabalho, seja na indústria metalúrgica, seja na indústria alimentícia, na indústria de roupa, na indústria eletrônica, qualquer outro tipo de categoria profissional, o técnico de segurança do trabalho não se encaixa naquele momento da convenção coletiva. Portanto, o técnico em segurança do trabalho não tem um piso salarial, seja ele numa base territorial de uma cidade, de um estado ou a nível nacional. Nós vamos falar agora do piso salarial, da convenção coletiva do trabalho. Logo adiante, vamos falar do acordo coletivo do trabalho. E ali sim, no acordo coletivo, é onde entra a negociação dos técnicos de segurança do trabalho em algumas situações específicas, dependendo da atividade empresarial para a qual ele trabalha. Vamos entender então agora o que é a convenção coletiva do trabalho? A convenção coletiva do trabalho, seja ela a base territorial uma cidade, uma região metropolitana ou todo um estado, o sindicato dos empregados, ele vai representar todos os empregados naquela base territorial. Vamos usar como exemplo o dos metalúrgicos, que é mais fácil de entender e todo mundo conhece. Vamos pegar a cidade de Porto Alegre. A cidade de Porto Alegre tem a sua região metropolitana. Envolve ali várias cidades ao redor. Então, o sindicato dos metalúrgicos de Porto Alegre e região metropolitana vai conversar com o sindicato patronal das indústrias metalúrgicas de Porto Alegre e da região metropolitana. Dentro de um calendário, de uma data durante o ano, que é a data da convenção coletiva, um pouco antes, o sindicato dos empregados metalúrgicos
fazem uma proposta para o patronal. Relaciona lá, olha, nós queremos isso assim, assado, em relação à segurança do trabalho, nós queremos isso, o adicional de insalubridade, nós queremos assim, a entrega dos EPIs, enfim, o sindicato dos empregados trata desses assuntos envolvendo saúde e segurança no trabalho, outros benefícios e o piso salarial, que é o principal. Queremos para o ano de 2020 um piso salarial de R$ 1.800, o piso, o salário mais inferior. Pode-se definir também salários. Para o torneiro mecânico, o salário queremos de tanto, para o fresador de... E aí, essa proposta é direcionada para o sindicato patronal. E um certo dia, marca-se uma reunião e se encontram os representantes do sindicato dos empregados com os representantes do sindicato patronal. E começa toda uma conversação. Pode durar um dia, 2 dias, 3 dias e uma semana e chegar a um acordo. Fica tudo estabelecido. Negocia-se aqui, negocia-se lá, tira um pouco daqui, tira um pouco de lá, o patrão cede um pouco, o patrão cede o empregado e, no finalmente, está acertada a convenção coletiva do trabalho. E existem casos muito comuns, você já deve ter ouvido falar, de que não se chegou a um acordo final. Quando não se chega a um acordo final, quando fica pendente alguns assuntos, aí ocorre o que nós chamamos de desídio da convenção. Esse desídio, ele será então julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, vai parar na justiça. Quando o sindicato dos empregados, sindicato do empregador não chegou a um acordo total ou parcial da convenção coletiva, quem vai decidir são os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho daquela cidade, daquele estado. Então, isso é a convenção coletiva. Mas nessa convenção coletiva lá dos metalúrgicos, da alimentícia, da indústria de roupa, da indústria farmacêutica, não considerou o técnico em segurança no trabalho. Por quê? Porque é uma situação diferente, é uma categoria diferenciada. E o RH lá da empresa vai dizer para o técnico em segurança, olha, esse piso aqui não serve para você, porque você tem que buscar o seu piso salarial lá no teu sindicato. Já vamos ver como é que o sindicato dos técnicos de segurança do trabalho vai negociar. Então, assim é que funciona a convenção coletiva do trabalho, ficando excluído todos os profissionais que pertencem a categorias diferenciadas, como já disse há pouco. Os técnicos de segurança do trabalho, os enfermeiros, os engenheiros de segurança, os projetistas, os motoristas. Então, existem várias profissões que são consideradas categorias diferenciadas e não fazem parte dessa convenção. Entendido? Vamos entender agora o que é o acordo coletivo do trabalho. Então, agora que você já sabe como são feitas as convenções coletivas do trabalho, você já sabe que o profissional técnico em segurança do trabalho não faz parte naquelas convenções coletivas do trabalho por ser pertencente a uma categoria especial, uma categoria diferenciada, como nós dizemos. Agora eu vou te falar aqui sobre os acordos coletivos do trabalho. Relembrando, lá na convenção coletiva, o Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo faz um acordo com o Sindicato Patronal das Indústrias Metalmecânicas do Estado de São Paulo. Dessa forma, todos os empregados que trabalham em indústrias metalúrgicas ou similares, todos aqueles empregados, passam a ter o salário piso salarial, mesmo trabalhando em qualquer empresa no estado de São Paulo, a base territorial. Então, a convenção coletiva abrange todos os empregados daquela atividade. O acordo coletivo do trabalho, ele é diferente, ele é mais restrito. É um sindicato que faz um acordo com uma empresa
ou com um grupo de empresas. Um determinado sindicato de uma determinada profissão, vamos imaginar, dos motoristas. Esse sindicato dos motoristas, ele faz um acordo, aí em São Paulo, um acordo coletivo com todas as empresas fabricantes de automóveis. De que aqueles empregados motoristas que trabalham lá nas empresas de automóveis terão um piso salarial. E aí chegam num acordo e definem o piso salarial. Mas vejam, esse sindicato dos motoristas fez um acordo com meia dúzia de empresas, aquelas fabricantes de automóveis. Todos os empregados que trabalham naquelas indústrias terão o piso salarial. Os empregados motoristas de outras indústrias não serão beneficiados por esse piso, porque o acordo coletivo foi somente com as empresas. Agora vamos falar do técnico em segurança do trabalho. Não tem como, dentro de uma convenção coletiva dos metalúrgicos, abordar o piso salarial para os técnicos em segurança do trabalho. Porque os técnicos de segurança do trabalho fazem parte da idade diferenciada, de uma profissão diferenciada. Agora, sei de casos que um sindicato de um estado, o sindicato dos técnicos em segurança do trabalho, faz um acordo com a indústria automobilística lá de uma cidade, e os técnicos de segurança lá naquela empresa, do CESP da empresa, passam a ter um piso salarial que foi combinado. Vamos falar de um acordo coletivo dos técnicos de segurança do trabalho no Paraná, em Curitiba. Curitiba tem 4 indústrias automobilísticas. Curitiba é região metropolitana. Então, o sindicato dos técnicos de segurança do trabalho da região de Curitiba e região metropolitana pode firmar um acordo coletivo com essas 4 indústrias automobilísticas. E nesse acordo fica estipulado que o piso salarial dos técnicos de segurança que trabalham nessas indústrias automotivas, o piso salarial será de R$3.000, vamos supor. Então, aquilo ficou acordado, aquilo é lei. As empresas não podem pagar menos de R$3.000 de piso para esses profissionais, mas somente aquelas indústrias automobilísticas. Vamos pensar que o sindicato aqui do Paraná é bastante atuante e vai negociar com outras indústrias. Vamos então agora nas indústrias alimentícias. O Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho procura o Sindicato Patronal das Indústrias Alimentícias e firma ali um novo acordo coletivo, também de R$3.000. Então nós já temos os técnicos de segurança do trabalho das indústrias automotivas ganhando R$3.000, os técnicos em segurança do trabalho das indústrias alimentícias ganhando também R$3.000. Dessa forma, se o sindicato é atuante, ele vai firmando os acordos coletivos com os respectivos sindicatos patronais das indústrias. Da indústria alimentícia, da indústria têxtil, da indústria de calçado, da indústria dos transportes. E só assim é que se consegue um piso salarial para o profissional técnico em segurança do trabalho naquela base territorial. Agora, vejam bem, a base territorial. Se o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, aqui de Curitiba, firmou esses acordos com essas empresas aqui em Curitiba e na região metropolitana, só vale o salário para quem for trabalhar nessas empresas. Se um técnico de segurança do trabalho vai trabalhar numa indústria automotiva, numa indústria têxtil, numa indústria alimentícia lá no interior do estado, com aquelas empresas, vamos supor, o sindicato não firmou o acordo coletivo. Por isso que nós dizemos que não existe um piso salarial para o técnico em segurança do trabalho na grande maioria das cidades, nos estados, nas regiões metropolitanas. Por quê? Porque os sindicatos
profissional dos técnicos de segurança do trabalho não se preocupam em correr atrás desses sindicatos patronais para fazer um acordo coletivo do trabalho em relação ao salário. Em relação ao salário profissional, eu vejo também muita gente conversando, falando na criação de um piso salarial nacional, que seria um salário profissional. É impossível se conseguir isso, porque o salário profissional, aquele do engenheiro, que é criado através de uma lei, só é possível quando aquela categoria de empregados tem um conselho de classe. E somente os profissionais de nível superior é que podem, dentro da legislação atual, criar os seus conselhos de classe. Assim como temos o CREA, é um conselho de classe, CRM, um conselho de classe dos médicos, a OAB, conselho de classe dos advogados. Esses conselhos de classe, que são compostos por profissionais de nível superior, podem negociar, agora é uma lei. Negocia com o Congresso, com a Câmara, com o Senado, para se criar uma lei. Foi o que aconteceu com o CREA. Conseguiram aprovar uma lei beneficiando os engenheiros de qualquer graduação em um salário mínimo, um piso salarial de 6 salários mínimos. Os médicos, dependendo da atividade, também têm o seu salário mínimo, o seu piso salarial, fundamentado numa lei especial, criando um salário profissional. Os advogados não têm, nunca correram atrás disso. Agora, é impossível os profissionais técnicos em segurança do trabalho, que é um curso médio, conseguir estruturar um conselho de classe. Exatamente porque a lei só permite conselho de classe para profissionais de curso superior. Então, não temos e não teremos o salário profissional para os técnicos em segurança do trabalho. A luta dos profissionais tem que ser através da pressão nos seus sindicatos regionais para que estabeleçam acordo coletivo do trabalho com o maior número possível de sindicato patronal das diversas atividades que existem hoje na atualidade. É isso aí. Espero que você tenha gostado, sobretudo que você tenha entendido o que é uma convenção coletiva do trabalho, o que é um acordo coletivo do trabalho, um piso salarial e um salário profissional. E vamos à luta, correr atrás do nosso salário, do nosso piso salarial nos respectivos estados, através dos sindicatos dos técnicos em segurança do trabalho. Boa sorte para vocês todos. Até a próxima. Tchau.